Veja este dado: prejuízo com acidentes de trânsito pagariam 5 anos de contas da Previdência. É curioso que exatamente no momento em que talvez na história mais se discuta uma reforma profunda na Previdência Social por causa do tamanho do rombo que vai dominando as contas a cada ano que passa, a gente chega a esse número absurdo com prejuízo em acidentes de trânsito. Tá? É lamentável que seja assim. Perdas de 720 bilhões de reais. A gente vai falar sobre este assunto agora com o José Aurélio Ramalho, que é presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, e vamos debater um pouco esse assunto. Que número assustador, hein, José Aurélio? Sim, esse é uma projeção que nós fizemos desde da promulgação do Código de Trânsito Brasileiro, que completou 20 anos agora em setembro do ano passado, quanto que o Brasil gastou com acidentes de trânsito. E aí o Observatório Nacional de Segurança Viária chegou a um número, indica gastos aí de 36 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. E aí chega-se nesse total de 720 bilhões de reais. É bastante coisa para 20 anos, né, José Aurélio? Não tenha dúvida. Hoje o governo está buscando de qualquer forma redução de gastos e também buscar arrecadação. Demonstra que se nós reduzirmos o acidente de trânsito, nós resolvemos não só um problema financeiro, nós também resolvemos um problema dos hospitais, né? Você teria mais hospitais para atender a população, mais médicos, né? Porque estima-se aí, no pronto atendimento, 60% dos pronto atendimentos dos hospitais são lesionados em acidentes de trânsito. Então o acidente de trânsito ele tem um efeito colateral devastador, porque ele também sequela e mata um profissional que foi treinado pela empresa, muitas vezes foi estudar no exterior, aprender a operar uma máquina, ou desenvolver um sistema. Quando ele sofre um acidente, a empresa perde essa mão de obra. Então, o acidente de trânsito tem uma condição de destruição, né, da sociedade brasileira. E muita gente só leva pela parte que é grave também, que é a parte emocional, a dor da perda. A dor da perda é terrível para a família que perde um ente num acidente de trânsito, mas os custos sociais desse acidente são devastadores. Aliás, eu ia até perguntar isso para você, porque sempre que dados assim aparecem, me chama muito a atenção o seguinte: a impressão que se tem olhando, pode ser que eu esteja errado, mas a impressão que a gente tem olhando para as pessoas é que elas não têm ideia do tamanho do custo que isso representa. Boa parte das pessoas sequer entende que o acidente de trânsito tem esse outro perfil grave, que é esse custo altíssimo para os governos. Por que as pessoas estão tão desvinculadas assim do conhecimento desse tipo de informação? O próprio governo falha ao não informar isso para as pessoas? Há um distanciamento do governo, primeiramente, né, de não acompanhar esses gastos, que ele não salta aos olhos, né? Por exemplo, quando você vê agora falar da febre amarela, por exemplo, a quantidade de pessoas que morreu de junho até agora, se não me engano foram 70 pessoas, não me lembro o número, 40, 50 pessoas, é o que morre o dobro por dia no acidente de trânsito. É que o acidente de trânsito, ele é tão frequente e ele é tão pulverizado que ele já está na nossa cultura. E a palavra acidente remete a uma fatalidade, uma obra divina. Ele não é uma obra divina. Ele é uma escolha equivocada do condutor de falar ao celular, dirigir embriagado, não respeitar a sinalização. Então, isso está incutido na nossa cultura. Então, tanto o governo quanto a própria sociedade não tem a percepção do qual o acidente de trânsito causa danos à sociedade. José Aurélio, outro número interessante que mostra aqui o estudo é o envolvimento de motociclistas, novamente, um número altíssimo de motociclistas ao longo desses 20 anos em acidentes que resultam em vítimas que acabam morrendo. Ao longo desse tempo, o número a gente vê é grande e, inclusive, há uma atribuição aqui ao aumento da frota de motos e os motociclistas são as principais vítimas atualmente. Mas, ao longo de 20 anos,
esse número só aumentou, ele caiu em algum momento, vem caindo, está estável, e por que é que motociclistas, por que que motos ainda se envolvem tanto em acidentes assim? Ele tem um aumento exponencial, tá? É muito grande o aumento de óbitos e feridos graves com motocicleta. Principalmente quando você vai para o norte e nordeste. No centro-oeste, se você pegar Rio de Janeiro, o pedestre ele está muito acima do que motociclista. E São Paulo, ligeiramente acima. São Paulo não é motocicleta, é pedestre ainda. Mas no Nordeste é muito grande. O que acontece? Lá nós temos um fenômeno que chama cinquentinha, aquelas motocicletas de baixa cilindrada, que não precisam licenciamento, não precisam de habilitação, e está uma epidemia desse tipo de equipamento, e as pessoas acham que é como dirigir uma bicicleta, né? Só que ela desenvolve uma velocidade interessante e o nível de risco e perigo é o mesmo da motocicleta, né? Então existe a necessidade de uma mudança de cultura. Isso é uma coisa que infelizmente leva tempo, mas nós estamos pagando com vidas, né? Eu costumo dizer, por exemplo, muito comum hoje você ver um cidadão andar na rua com um saquinho na mão, né, e o seu cachorro, né? Por quê? Ele já tem a consciência que ele tem que catar a sujeira do cachorro dele. Nós mesmos reciclamos o nosso lixo. Às vezes nem sabemos direito se o poder público faz isso do caminhão de lixo para lá, mas dentro da nossa casa nós temos essa preocupação, né? Nós temos preocupação de não fumar em lugar público, ou seja, nós incorporamos comportamento. Então, o que nós precisamos, e a Rádio Caçula faz esse trabalho com muita potencial, toda hora batendo na tecla desde dar a seta, de respeitar a sinalização, e é assim que a gente vai conseguir mudar essa situação. Então, parar numa faixa de pedestre, dar seta, não falar ao celular, são coisas básicas que o condutor brasileiro tem que começar a incorporar na sua rotina. Aliás, a faixa de pedestre, a gente até vê em alguns lugares no Brasil isso bastante difundido já, o respeito à faixa. Agora, há lugares onde isso ainda é muito difícil. Em São Paulo melhorou um pouco, a gente tem essa sensação, porém ainda há muito desrespeito à faixa e também há muito desrespeito por parte de pedestres. E, com efeito, os pedestres ainda são os que mais morrem no trânsito, né, José Aurélio? Essa questão da faixa tem uma coisa bem interessante. Você falou uma coisa que destaca, salta aos olhos. Quando você viaja, tipo, para Caraguatatuba, quem já foi para Gramado, ou alguma cidade aqui do litoral norte de São Paulo, você nota que o pessoal... Eu fui para Bonito recentemente, em Mato Grosso, e o pessoal para na faixa de pedestre. E você para. E você pilocou um carro lá, quando você está a passeio, você também para. Pois é. Esse pois é que eu acho engraçado. Não é? Por que você incorpora? Eu falo que nós repetimos comportamento. Então é um comportamento que não te incomoda fora da sua cidade. Aí eu pergunto, quando você volta para São Paulo, você para na faixa de pedestre? Pois é, eu tenho o hábito de parar, mas as pessoas não param. Naturalmente elas não param. Então, mas nós temos que parar. E a gente tem muitos ouvintes devem estar aí pensando, não, eu não paro, senão alguém bate atrás de mim. Né? Já ouviu essa, né? Já. É o mesmo discurso que o ouvinte fala, não, pode bater atrás, quem bate atrás está errado. Então, pera um pouquinho. Se quem bate atrás está errado, para na faixa de pedestre. Porque no mínimo você vai conseguir alguém errando atrás de você. Né? Entendeu? Ou seja, vamos parar na faixa. Se a cidade para na faixa de pedestre, você gera uma condição um pouco mais calma na via. Porque e mais atenção. Porque a partir do momento que você não sabe e que a qualquer momento alguém pode parar para um pedestre, o seu nível de atenção aumenta e a velocidade diminui média na via. José Aurélio, tem outros números aqui muito interessantes, mas a gente vai até terminar a nossa conversa já porque está na hora, mas queria que você falasse de forma resumida. O que daria para fazer com 720 bilhões de reais relativo só à cobertura desse tipo de perda, de acidente, é enorme, não é? Sim, vocês viram aí os números, a quantidade de escolas que a gente conseguiria construir. 22 mil novos hospitais daria para construir. Exato. Nós comparamos escolas, rodovias, você pode observar quantas rodovias bandeirantes, né? A gente fez comparação, que daria para construir com esse dinheiro. 1000 bandeirantes, 600 Castelo Branco, tá bom, né? Tá bom, acho que é um bom dinheiro, né? Pois é. E aí são rodovias que ofereceriam muito mais segurança
para quem utiliza. José Aurélio... Nós já pedimos uma audiência com o Meirelles, o ministro da Fazenda, justamente para tentar mostrar para ele que se ele está buscando dinheiro para reduzir gastos e que às vezes fala de aumentar impostos, a gente gostaria que ele desse uma olhadinha para o trânsito. E quem sabe o governo fazendo uma campanha maciça, né? Mais uma vez as pessoas se sintam impelidas a colaborar. José Aurélio, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção conosco aqui na Rádio Trânsito Caçula de Pneus e até uma próxima, hein? Até uma próxima, muito obrigado. Estamos chegando aí o Maio Amarelo 2018, isso, que é o grande pontapé para a gente empurrar o trânsito mais seguro no país.